Olá, tudo bem, irmãos? Eu sou o Cássio, né? Sou o comunicador desse canal, né? Sou seu irmão em Cristo, se você já é filho de Deus, e se você não é, vou ser seu irmão em Cristo. Assim você continue escutando, você vai entender que o melhor caminho, é estar com Cristo, né? E fazer parte da sua igreja, né? Que é chamada a unidade. Esse canal tem o intuito de falar para as pessoas sobre a unidade dos filhos de Deus. E mais uma vez eu trago aqui uma reflexão para a gente, para você poder pensar um pouco sobre isso, certo? Vamos ler mais uma passagem da Bíblia que já fala sobre a unidade. Vamos lá, abra aí, se você tiver uma Bíblia, abra aí em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 14 até o 21. 1 Coríntios, né, como nós chamamos, abreviando, né? 1 Coríntios 10, versículo 14. Diz assim: Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E não quero que vos torneis associado aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Só até aí, meus queridos. Primeiramente, eu queria enfatizar o que Paulo vai dizer aqui. Ele está tratando, do assunto sobre idolatria. Só que aí ele lembra que nós somos um só corpo. E ele vai dizer o motivo disso, né? Ele vai dizer que o motivo de nós sermos um só corpo é porque embora muitos, somos unicamente um pão. Ele está falando ali do partir do pão, né? E do beber do cálice, né? Ele vai dizer: o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão. É como se o pão, sendo o representante ali do corpo do Senhor, né, entregue por nós, quando nós tomamos o pão e comemos, né, nós fazemos parte daquele pão, né? O pão, ele também representa a igreja, representa nós que somos também o corpo do Senhor. O corpo do Senhor entregue, né, está ali no pão. E o corpo do Senhor aqui na terra também está no pão, né? Então vamos começar a pensar assim, certo? E ele diz: todos participamos do único pão. Aí ele vai falar sobre Israel depois, né? Ele vai dizer: considerai o Israel segundo a carne.
não é certo que eles se alimentam dos sacrifícios. Não é certo que aqueles que se alimentam do sacrifício são participantes do altar, né? E aí ele vai começar a falar de algumas coisas, né, do povo de Israel, e ele vai levantar a questão lá do povo, né, que saiu do Egito. No começo desse capítulo ele está falando sobre isso, né? E ele está dizendo ali até que depois, né, que eles provaram do manjar espiritual, né, que no caso era o maná naquele tempo e tudo, aquele povo sentou e descansou, e aquele povo lá, descansado, começou a perder, né, a noção do que estava fazendo, né? Ele diz assim, Paulo criticando aqui no versículo 7, né, do mesmo capítulo 10, ele diz: não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, né? Está escrito aonde? Né? Lá nos escritos de Moisés: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E esse divertir-se não é um divertir-se, saudável. Esse divertir-se aqui é um divertir-se, né, da imoralidade lá, que a gente lembra lá que o povo construiu o ídolo lá no deserto, né, o bezerro de ouro, e começou a praticar imoralidades, começou a se deleitar, né, na própria carne. Então, assim, para nós, né, que somos os filhos do Senhor, né, nós precisamos entender, né, que fazemos parte, né, desse pão, desse cálice, né, do qual o Senhor até disse, né, que quem não comer e quem não beber, né, do meu corpo e do meu sangue não tem parte comigo. Isto é, nós temos que ter o sacrifício do Senhor como principal alimento nosso, né? A fé nesse sacrifício, né? A fé no corpo do Senhor entregue, a fé no sangue do Senhor derramado, né? Esse é o nosso principal alimento. E ele é o que o Senhor nos deu, e é também nós. Nós somos esse pão, como Paulo diz, né? Participamos do mesmo pão, nós somos esse mesmo pão, somos um só corpo. E sendo o corpo, irmãos, sendo o corpo do Senhor, nós somos aqueles que nós não podemos nos esquecer de nenhuma parte do corpo, né? Queria dizer para você, né, que já se sente, né, tocado, né, por esses vídeos que você vem vendo, né, o que você a partir desse vídeo vai ver. Depois, quando você voltar nesse vídeo aqui, já tocado, já alertado, né, já de olhos abertos, né, para isso que eu estou vindo aqui dizer através desses vídeos sobre a unidade, quero dizer para você que nós estamos alegres, né, porque o Senhor nos salvou, né, o Senhor se entregou por mim, né, o Senhor se entregou por ti, né, o Senhor tomou o nosso lugar, e a partir daí Ele nos deu nova vida, e aí nós nascemos de novo com Cristo, né? Que maravilha! Hoje em dia nós somos salvos, né, pelo Senhor, né, porque o Senhor substituiu-nos, né, no local de condenação. Mas pronto, né? Só que nós comemos desse manjar que é o próprio Senhor, né, comparando lá com o povo de Israel. Mas nós não podemos, irmãos, nos deitar, nós não podemos nos acomodar, nós não podemos agora esquecer, nós não podemos perder a noção, né? Nós nascemos de novo, mas nós estamos ainda aqui na terra, nós estamos ainda com uma missão, né? Nós estamos ainda, como disse, né, o pastor, nós estamos com o ministério da reconciliação, né? Como disse o pastor Alisson, né, o qual eu estou me congregando lá, né, com os irmãos que se congregam com ele.
né? Nós temos o Ministério da Reconciliação, nós estamos nesse ministério. E esse Ministério da Reconciliação é um ministério único, né? Não é o Ministério A, não é o Ministério B, não é o Ministério C, é um ministério único. E nós precisamos estar, se não corporeamente, né? Se não junto com os irmãos, né? Na mesma congregação não dá, na mesma cidade não dá. Então, espiritualmente, irmãos, e conscientemente, né, no nosso coração, nós precisamos estar orando uns pelos outros, nós precisamos estar falando com os irmãos sobre a unidade, né, porque eu vou citar já uma comparação do que nós devemos fazer lá no livro de Josué, né, porque nós não podemos descansar enquanto enquanto houver algum irmão ainda que não consegue ver a unidade dos filhos de Deus, né? Vamos lá, vamos abrir Josué capítulo 1, Antigo Testamento, irmãos. Josué capítulo 1, versículo 10 ao 15. Diz assim: Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: Provei-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para a possuirdes. Falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: Lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: O Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu, deste lado do Jordão. Porém vós, todos os valentes, passareis armados na frente de vossos irmãos e os ajudareis, até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos como a vós outros, e eles também tomem posse da terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança e possuireis a que vos deu Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Somente até aqui, vamos pensar, para que a gente possa nos posicionar. Nós temos esse chamado, né? Nós temos essa missão do Senhor, que é promover a unidade dos filhos de Deus, né? Nós somos estes, né? Quando eu digo nós, é porque eu estou falando isso aqui, porque eu me sinto chamado a isso, e eu acredito que você também, se você assistiu esses 7 vídeos, quer dizer, 7 não, já estou no 11º, né? Eu comecei a contar do 7, do 7º, mas bora lá. Se você já assistiu esses vídeos, ou está assistindo esse vídeo até agora, é porque eu sei que o título do vídeo lhe atraiu, né? Avivamento da unidade dos filhos de Deus, né? A unidade, né, ela é uma coisa tão importante que já lá no Antigo Testamento, né, quando eles saem do Egito, né, quando eles vão entrar, né, passar para Canaã, né, e vão ter que invadir aquele território, né, que eles vão ter que ganhar aquela terra para eles morarem, né, e ganhar vai ser na guerra ali para eles. Josué fala a aquelas 2,5 tribos, né, fala que a parte deles é ali, antes do rio, e a parte dos outros era após o rio, né? Só que ele disse para eles: olha, deixa as mulheres de vocês, os filhos de vocês, os gados de vocês aí, mas venham conosco,
né? Venham conosco para lutar junto com os outros irmãos, né? Que ainda não têm a sua terra de descanso, porque a terra dada para eles não precisou ter guerra, né? Na verdade foi a terra do primeiro momento, né? Eu não posso nem dizer que não teve guerra, porque teve guerra sim, mas foi a terra do primeiro momento, né? Onde o povo estava tudo junto. Mas a dos outros não, a dos outros seria uma continuidade daquele avanço, né? Daquele avanço do povo de Israel. E iria ter muita guerra, né? Então eu quero pedir a você, né? Quero pedir a você que já encontrou tem esse chamado da unidade, já encontrou isso dentro de você, né? Que não se acomode. Eu quero pedir a você que você não se acomode, né? Que você junto comigo, junto com mais a sua esposa, né? Junto com seus filhos, junto com os irmãos que se reúnem com você, né? Nós continuemos a orar e nós comecemos a entrar em contato uns com os outros, né? Nós comecemos a promover, né, mais reuniões de unidade, né? Eu falo promover reuniões de unidade, não quer dizer, irmãos, que precise ser pessoas da mesma congregação, não, né? Vou dar o testemunho meu aqui. Eu, antes de ser evangélico, eu era católico. E eu era católico depois de ter crido no Senhor. Eu criei no Senhor em casa, né? E a primeira experiência minha com algum grupo religioso foi com um grupo católico, né? E eu só saí da igreja católica porque eu vi uma reunião, não vou dizer nem que eu vi um grupo, mas eu vi uma reunião de pessoas que estavam unidas por Cristo. E ela era assim, mais ou menos como eu estou lhe dizendo, era uma reunião de pessoas que não eram da mesma denominação, mas estavam ali comendo, né? Não de forma literal, mas elas estavam ali comendo o pão, né? O mesmo pão, comendo o mesmo Cristo, bebendo do mesmo cálice, né? Que é o corpo e o sangue do Senhor. E aquilo dali foi que me fez, que criou um impacto em mim, né? Capaz de fazer eu ter motivo, né? Para deixar um local onde eu estava eu tava inseguro de deixar. Por quê? Porque eu achava que lá era segurança. Eu achava que um grupo, que um título, né, da igreja era a minha segurança, né? E depois eu tive a liberdade, né, do Senhor em mim me dizer que não, né? A minha segurança é no Senhor, né? E eu não ia falar sobre essa questão doutrinária, né, de ídolo, né? Só que eu não estou aqui para fazer a minha vontade. E quando eu estava lendo esse texto, né, de 1 Coríntios, fala sobre essa questão do ídolo, né? E só um trechozinho, só quem me conhece, irmãos, sabe que eu sou tão político, né? Eu sou uma pessoa que eu não gosto de estar ofendendo, né? Eu não ofendo ninguém por causa de doutrina. Não, eu acho que a palavra se cumpre, né? Quem faz o bem continue fazendo bem, está escrito em Apocalipse. Quem faz o bem continue fazendo mal, bem, quem faz o mal continue fazendo mal. Isto é, se você tem disposição para fazer o bem, você vai encontrar o bem para fazer, né? Isso tem a ver com o que a gente crê também. E se infelizmente a sua disposição é fazer o mal, se é o que você quer, se é a sua intenção, você vai encontrar motivos para estar fazendo mal, você vai encontrar o mal para poder praticar. Isso é uma coisa que não tem como a gente lutar contra isso, certo? Mas vamos lá, independente da sua religião aqui, eu quero que você entenda só uma coisa, certo? Independente da sua religião, do seu credo, eu quero que você entenda uma coisinha que eu vou ler aqui para você, certo? E eu espero que isso nos una, certo? Eu quero lhe trazer para Cristo,
né? Porque eu sei que em Cristo nós seremos um. Bora lá. Ele diz aqui, 1 Coríntios 10, volta naquele texto que a gente leu, certo? Do 15 ao 21, do 14 ao 21, só que aqui eu vou pegar só o versículo 19, diz assim, ó. 19, o 19 e 20. 19 e 20, irmãos, que é pra gente ter clareza. Que digo, pois, que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Aí no 20, antes, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associado aos demônios. Irmãos, quero falar aos irmãos católicos, mas não quero falar só aos irmãos católicos. Quero falar a você que crê em Cristo e ainda tem alguma superstição, né? Você que tem lá uma pulseirinha, né? Tem um objeto lá que você guarda, né? Que você tem lá, que você passa a mão nele toda vida que vai fazer alguma coisa. Irmãos, tomem bastante cuidado, porque aqui se fala de sacrificar, mas toda a atenção, toda a energia, e muito mais quando é oferenda, né? Quando é um sacrifício, quando é dinheiro, quando alguma coisa que você tenha que realmente se esforçar para dar ou para fazer. Para alguma coisa, né? Seja um objeto, como eu mostrei aqui, esse objeto, né? Um Durex, né? E eu ri porque eu disse o nome da fita adesiva, né? É uma marca, né? Mas tudo que a gente faz nesse sentido, né? É que a gente atribua a nossa fé a uma coisa, a um objeto, ou até mesmo a uma pessoa, irmãos, isso é uma idolatria. E o que é que tem por detrás da idolatria, né? Se eu estou ali, se eu oro diante de uma imagem, eu estou orando ali, eu estou pensando na pessoa da imagem, né? Talvez no santo, ou quem é de outra, né? Vamos lá, no candomblé, né? Tem os orixás, né? E assim por diante, né? Se eu estou dando exemplos aqui, você pensa que você está fazendo a sua oração aquela personagem, né, que aquela imagem representa, né? Mas na verdade você vê a palavra de Deus aqui dizer, né, Paulo dizer, né, que você está na verdade orando a demônios. Você está vendo que perigo, irmãos? Eu tinha o meu coração consagrado ao Senhor quando eu era católico. Meu coração, minha vida, meu esforço, meu entendimento, né? Comecei a ler a Bíblia ainda sendo membro da Igreja Católica, né? E a minha busca, né, por entendimento, a minha busca pela verdade, né? Em João 17, até vendo um canal de um irmão famoso chamado Rafael Bittencourt. Ele citou João 17, né, que é bem próximo de João 17 e 20, 17, 21, 17 todo, que é a oração do Senhor. E ali fala-se sobre unidade, e ali fala-se sobre verdade também, né? E eu não quis fazer a propaganda do Rafael, né, Bittencourt, acho que é Bittencourt o nome dele, até porque a gente tem que ter muito cuidado para a gente não ficar com os olhos fixados, né, na política. A gente tem que ficar com os olhos fixados em Deus. O que é da política vai acontecer, irmãos. Vai acontecer. Mas bora lá. E eu era, né, praticante, né, de alguns costumes católicos, os quais envolvia também a questão das imagens. E eu espero estar falando aqui a algum católico, porque senão não vai servir a algum católico, não. Alguma pessoa que tenha costume, né, de algum costume desse, né, tem muito evangélico também que tem, né,
o costume de idolatrar um objeto ou um cantor. Eu vou escutar aquela música daquele cantor, né? Porque é só aquela que me faz bem e tal. Tem uma diferença ali, irmão, entre gatilho, né? Alguma coisa que desperta a minha fé, tem uma diferença com a necessidade de sempre ter aquilo. Porque, algumas coisas o próprio Jesus usou para que as pessoas pudessem manifestar a fé, né? O Jesus usou, as pessoas que seguiam ele usou. A mulher do fluxo de sangue que disse para si mesma que tinha que tocar, né, no Senhor. O próprio Jesus usou a sua saliva com terra, fez bairro e untou, né, os olhos lá do cego. Mas quero dizer para você que isso não é erro se parte de mim ou se parte do Senhor para uma pessoa que precisa, que tem uma necessidade ali. Uma pessoa que não escutou, uma pessoa que não está vendo, ela tem que ter o tato, né? Tem que ter alguma coisa que desperte. Só que a gente vai crescendo, né? Na vida como filho de Deus, a gente nasce e não nasce monstro, não nasce grande, e vai crescendo. Se o Senhor nos deu a oportunidade de, depois de nos tornarmos, né, filhos de Deus, termos tempo, esse tempo é para que a gente cresça, né? Tem que ser utilizado para o nosso crescimento. E assim, nós não podemos ficar dependentes, né, de apenas gatilhos, né, coisas que dêem algum gatilho para a nossa fé, né? Porque senão nós vamos sempre ser crianças. Você vai sempre depender do seu pastor, né? Você sempre vai depender de alguém para chegar a Deus. E nós, né, nós devemos entender que o véu, né, o símbolo que separava, né, as pessoas comuns de Deus, ele foi rasgado, né? Não, hoje em dia é um erro achar que para tudo a gente depende do pastor. Para falar com Deus depende do pastor? Não. Né? Para algumas coisas você depende dos irmãos, né? E dependendo de como você esteja, né? Dependendo de como a gente esteja, a gente depende do irmão. Se a gente tá com um problema tal que a gente, né, ficou escravo daquela situação, é bom falar com alguém, né? Você não consegue mais resolver falando só com o Senhor. Se você está com uma doença tal que você não consegue, né, visualizar, você não consegue perceber fé para vencer aquela doença, peça a oração à pessoa, ore junto com a pessoa, né? Cumpra a palavra, que dois concordarem, né, será feito, né? O que dois concordarem aqui na terra será feito, né? Mas você está entendendo? Mas não é uma coisa, não é para ser uma coisa comum, né? Toda hora. E se não é para ser comum, muito menos normal. Tá? Ela é normal enquanto didática, mas ela não é normal, não é uma situação, não é de você precisar falar com alguém, precisar escutar, entrar em oração só se for com louvor, que é isso, né? A gente entra em oração escutando louvor, a gente entra em oração em silêncio, a gente entra em oração quando o problema está quebrando na nossa cabeça, é que a gente tem que entrar mesmo em oração, né, para ficar em paz. Mas eu queria dizer a respeito, né, trouxe, né, esse parêntese aqui sobre ídolo, que já está durando um bocado. Tomem cuidado. Quando a gente sacrifica ao ídolo, a gente está sacrificando a um demônio, né? E aí a gente criou, se você criar o costume assim, o demônio vai estar sempre aonde? Vai estar sempre próximo de você, né? Ele tem uma aliança com você, né? Esse demônio que você nem sabia, né? Porque agora você sabe que existe ali perto de você, ele está atrelado em você, e ele está atrelado em você, ele está unido a você de alguma forma e está lhe prejudicando, né? Às vezes é prejudicando no seu casamento, às vezes é prejudicando na sua vida profissional, é prejudicando na sua vida como pai, como filho, na sua vida como irmão da igreja, na sua vida como filho de Deus, na sua vida de fidelidade com Deus, na sua vida sexual, na sua vida, na sua saúde,
para que coisa, né, mais que a gente vê mais, né, a questão física, né, muitos crentes, muitos filhos de Deus, muitos católicos e outras pessoas que acreditam em Cristo, mas tem lá as suas crendices e tal, e com problemas. Você está entendendo? Então vamos lá. Eu queria dizer para vocês que vamos, como Josué, não vamos descansar não. Vamos atrás da unidade dos filhos de Deus, né? Quem puder entrar em contato comigo, deixa um comentário, né? Procura lá na descrição, vê se tem meu WhatsApp. Em alguns eu deixei, ou foi só em um, não lembro agora o meu WhatsApp. É para você procurar mesmo e ver os outros vídeos também, né? É bom que você vê os outros vídeos, mas tem o meu WhatsApp e entre em contato, né? Eu já me sinto. Teve um vídeo que eu falei sobre o Vale dos Ossos Secos, né? Que a gente deve orar olhando para a igreja, né? Como o Senhor mandou ali, o profeta Ezequiel, orar sobre o Vale dos Ossos Secos. Irmão, vai acontecer. Você sabe aquela sensação que alguém tem assim, antes de alguma coisa boa acontecer? É essa a sensação que eu tenho. Eu tive uma sensação muito boa sobre unidade, né? Quando eu encontrei irmãos que falavam sobre unidade. Infelizmente, né? Eu participei de grupos desses irmãos e vi que existia uma pedra no caminho, e a pedra era exclusivismo. Né? Eu não quero ser exclusivista, não sou exclusivista, não apoio político, sabe? Eu não tenho partidarismo político com ninguém, né? Eu sou que nem o Senhor, né? O Senhor disse: o meu reino não é desse mundo, e para mim está fechado. Não é, o nosso reino não é desse mundo, Senhor, viu? Eu concordo com o Senhor. Ainda bem que o Senhor pensa assim, né? Para minha salvação, né? E então, assim, eu posso estar sendo radical sobre, falando sim, posso, mas eu quero lhe dizer o seguinte: se você apoia, né, algum político, vou brincar com você, é um problema seu, certo? Eu acho que não é algo para a gente trazer para a igreja, certo? Não é para trazer para o corpo. Alguém do corpo pode querer ser político? Pode, mas não é um problema do corpo. Quem é político, né, tem que entender que está servindo a uma nação, e essa nação não é só de cristãos, né? Não vou falar sobre isso não, que aí você vai começar a criar preconceito comigo, certo? Mas bora lá, só quero dizer o seguinte, que o que importa é o reino de Deus, e a gente entra lá esse caminho aí, ó, a unidade dos filhos de Deus. Então vamos avivar? Vai ser o último avivamento, e nós somos as portas. Amém? Pai Celestial, nós te pedimos agora, em nome de Jesus, enche-nos com teu Espírito, né, Senhor? Cura quem tem que ser curado, cura quem está doente, que está me ouvindo agora, Pai, em nome de Jesus, que essa palavra haja com poder nessa necessidade. Abençoa a todos quantos escutarem aqui naquilo que eles estão precisando, Senhor. Cada um com a sua necessidade. Tem pessoas com necessidades econômicas, pessoas com necessidades espirituais. Em nome de Jesus também eu te liberto de alguma opressão demoníaca. Eu te liberto em nome de Jesus, pelo poder e autoridade que o Senhor deu à sua igreja, né, a qual nós somos membros, né? Eu declaro essa palavra, né, com todo o poder que o Senhor nos deu, em nome de Jesus, que a gente possa estar lendo, né, mais, possa estar orando com o Senhor sobre o que a gente escutou hoje, né, e até o próximo encontro. Um abraço a todos, irmãos.